Oi, gente, Roberto Vilo Bíscaro aqui. Nesta sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair nos vestibulares, no Enem. Então o nível sempre é de ensino médio, mas todo mundo que é interessado em literatura é muito bem-vindo. Hoje vou falar sobre um poeta muito sui generis, muito particular, que apareceu no Brasil no século XIX, mas durante a sua existência permaneceu na obscuridade. Ele era moderno demais. Ele só foi resgatada a obra dele no século XX, mais de meio século depois da morte dele. Trata-se do Joaquim de Souza Andrade, que se autodenominava Sousândrade. Olha já o que ele mesmo faz com o próprio nome, né? O mais lógico seria Souza Andrade, mas ele brinca lá com a tonicidade, colocando Sousândrade. Ele nasceu no Maranhão e, embora filho de latifundiários, ele era abolicionista, anticapitalista e estudou letras e engenharia em Paris, na Sorbonne. Morou muitos anos na Europa e muitos anos em Nova York. Então ele conheceu muito bem o sistema capitalista, diferentemente dos conterrâneos, né, dos brasileiros que viviam aqui afastados na província, semi-afrancesada. O Sousândrade viu de perto tudo isso aí. Ele foi o criador da bandeira do estado do Maranhão, que foi inspirada na bandeira dos Estados Unidos, né? Ele tem uma relação meio dúbia com os Estados Unidos, a gente vai falar isso depois. As três listras que tem na bandeira maranhense, branca, negra e vermelha, representariam a miscigenação das raças, né, segundo a explicação dele. Sousândrade, depois, ao final da vida, ele faleceu sozinho, na miséria. Dizem que ele ficou meio pirola, meio doido, assim. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Aqui também tem sobre cinema, sobre músicas, sobre séries, tem bastante conteúdo. O Sousândrade, ele foi sui generis porque ele utilizou algumas técnicas que só viriam a ser utilizadas no modernismo, por escritores como Guimarães Rosa, por exemplo. Ele colocava neologismos, né, palavras inventadas nos seus poemas, usava palavras estrangeiras, ele fazia inversões sintáticas, sabe? Ele escrevia frases com a sintaxe em português, né? Mas ele escrevia as frases com a sintaxe, às vezes, de outras línguas. Isso a gente veria no modernismo. Então, toda essa liberdade formal, né, que ele adotou com relação às palavras, com relação ao uso das palavras, vocabulário, uso da sintaxe, e também com a métrica, que era bastante diversa do que rolava na época, do que era aceito na época, fez com que ninguém desse bola, né? Ninguém se importasse com a obra poética dele enquanto ele viveu. Ele tem poemas que são ultra românticos, mas ele tem também poemas abolicionistas, né? Só que, então, ele às vezes é meio colocado como um poeta tampão, vamos dizer assim, né? Entre a segunda e a terceira geração do romantismo, né? Segunda geração ultrarromântica, terceira geração condoreira, daqueles poetas como Castro Alves, que pregavam a abolição. Só que, mesmo assim, ele acaba diferindo desses poetas condoreiros do Brasil, porque os nossos aqui, o Castro Alves e tal, eles estavam mais interessados em sedimentar e comentar e debater sobre a identidade nacional, a identidade brasileira, né? No caso, pedindo a libertação dos escravos e tal. O Sousândrade, além de ele falar sobre coisas do Brasil, ele também tentou chamar a atenção para os usos e costumes e a própria identidade da América Latina. Então, tem poemas dele que falam sobre o Peru, sobre a Bolívia. O poema mais famoso dele é o Guesa Errante, foi escrito em 1888. Que tem uma história muito interessante e muito que só poderia ter sido escrita mesmo por quem conhecia bem o sistema industrial dos Estados Unidos, né? O capitalismo implantado nos Estados Unidos, porque
em síntese, é sobre um adolescente latino-americano, indígena, que ia ser sacrificado pelos sacerdotes. Mas aí então ele foge para Nova York para tentar se livrar disso e vai viver em Wall Street, que todo mundo deve saber, é o símbolo da Bolsa de Valores, o símbolo do capitalismo. E lá em Wall Street, ele continua sendo perseguido, só que aí então pelos capitalistas, pelos industriais, pelos ricos de Wall Street. É como se ele estivesse criticando, então, que esse garoto fugiu de um perigo primitivo religioso, mas caiu numa máquina de matar gente, de perseguir pessoas, que era o capitalismo. Né? Essa era a visão do Souza Andrade com relação aos Estados Unidos, que eu falei que é meio dúbia, porque depois, quando ele foi criar a bandeira maranhense, ele usou como inspiração a bandeira norte-americana. Tá? É um poeta bastante interessante. Eu sugiro que você leia alguma coisa, alguns textos do Souza Andrade, né? E dê uma olhada neste vídeo de novo, para pegar as características, dar uma lidinha em algum material escrito sobre ele, procedente de fonte boa, né? De algum livro, algum site que você confie de educação mesmo, porque pode ser que apareça aí em algum vestibular ou no Enem, tá bom? Gente,